Começando mais um audiolivro para vocês. Caso você ainda não conheça, o meu outro canal aqui no YouTube se chama Fada Literária e tá sempre aqui no primeiro link da descrição. Então corre se inscrever lá, porque lá tem vários conteúdos de livros também. Agora bora lá para a leitura de hoje. Capítulo 46. Perrate, a cidade de pedras escuras aninhada entre um lago cobalto e uma pequena cadeia montanhosa, que também levava seu nome, surgiu no horizonte. O castelo fora construído ao longo de uma montanha alta, ladeando a cidade, com as torres estreitas elevadas o bastante para se rivalizar aquela em Orinte. As grandes muralhas da cidade tinham sido derrubadas pelo exército de Adarlan, jamais sendo restauradas. Então as construções ao longo do limite se abriam para os campos além do Lírio Lanis, coberto de gelo que fluía entre o lago e o mar distante. Era aqueles campos que Aédion planejava resistir. O gelo se manteve conforme atravessaram o rio e organizaram mais uma vez as fileiras reduzidas. A realeza Witherton e seus guerreiros estavam próximos à exaustão. A magia uma mera brisa, mas tinham mantido Morhat um dia atrás com os escudos. Um dia que o exército usaria para descansar, coletando lenha de quaisquer árvores, celeiros ou fazendo abandonadas, que conseguiam encontrar a fim de alimentar as fogueiras. Um dia no qual Aédion tinha enviado Nox Owen como um emissário a Perrate, a cidade natal do ladrão, para ver quantos homens e mulheres podiam vir completar as fileiras desfalcadas. Não muitos. Nox voltara com algumas centenas de guerreiros, ainda menos treinados, nenhum possuidor de magia. Mas eles tinham algumas armas, a maioria velha e enferrujada, flechas frescas pelo menos. Vernon Lorchan se certificara de que seu povo permanecesse desarmado, temendo um levante caso descobrissem que a verdadeira herdeira de Perrate tinha sido mantida cativa na torre mais alta do castelo. Mas, ao que parecia, o povo de Perrate já estava farto do Lorde Dominador. E pelo menos tinham cobertores e comidas para compartilhar. Carruagens os empurravam a cada hora, e também os curandeiros, nenhum com dons mágicos. Para consertar os feridos, aqueles que estavam machucados demais para lutar eram enviados nas carruagens de suprimento para a cidade, às vezes empilhados uns sobre os outros. Mas um cobertor quente e uma refeição morna não acrescentariam aos seus números, nem manteriam Morhat longe. Então Aédion planejou, mantendo próximos os comandantes da devastação. Fariam aquilo valer a pena. Cada centímetro de território, cada arma e soldado. Ele não viu Lissandra, a Elin também não apareceu. A rainha os abandonara, murmuravam os soldados. O general se certificou de calar as conversas, grunhira que a rainha tinha a própria missão de salvar suas peles, e que se ela quisesse que Erawan soubesse o que era, teria anunciado para todos, considerando quanto estavam inclinados a fofocar. Aquilo apaziguou o descontentamento por pouco. A Elina os defendera com seu fogo e os abandonara para serem assassinados. Alguma parte de Aédion concordava e se perguntava se teria sido melhor ignorar as chaves, usar as duas que possuíam e acabar com aquele exército em vez de destruir a maior arma que tinham para forjar o fecho. Pelo inferno, ele teria chorado caso tivesse visto Dorian Aviliard e seu poder considerável naquele momento. O rei tinha explodido os Ilken do céu. Tinham-lhes partido o pescoço sem tocá-los. Aédion se curvaria diante do homem se aquilo o salvasse. Era meio-dia quando o exército de Morhat os alcançou de novo, a massa se espalhando pelo horizonte, uma tempestade varrendo os campos. Aédion avisara ao povo de Perrate que fugisse para a floresta de Carvalhal, se pudessem. Trancar-se no castelo seria de pouca utilidade, não armazenavam suprimentos para sobreviver a um cerco. Ele havia considerado utilizá-lo naquela batalha, mas sua vantagem estava no rio congelado, não em deixar que fossem encurralados para suportar uma morte lenta. Ninguém viria salvá-los. Não houvera notícia de Rolf, as forças de Galan estavam reduzidas. Com os navios dispersados na costa, e não havia um sussurro do restante dos soldados de Anser de Penhasco dos Arbustos.
Aedion não deixara essa informação se espalhar em seu rosto conforme cavalgava com o garanhão pelas linhas de frente, inspecionando os soldados. O cheiro pungente daquele medo embaçava o ar frio. O peso do terror era um poço sem fundo se abrindo nos olhos dos homens enquanto o acompanhavam. A devastação começou a bater as espadas contra os escudos, como uma batida de coração constante para suplantar as vibrações dos soldados de Morhat marchando em sua direção. Aedion não procurou por uma metamorfa nas fileiras. Os Yūken voavam baixo sobre a massa fervilhante de Morhat. Ela sem dúvida iria atrás das criaturas primeiro. O guerreiro parou o cavalo no centro da horda com o Lannis coberto de gelo quase enterrado sobre a neve que caíra na noite anterior. Morhat sabia da existência do rio, no entanto. Aqueles príncipes Valg provavelmente estudavam o terreno por completo. Provavelmente estudaram Aedion completamente também. Suas técnicas e habilidades. Aedion sabia que enfrentaria um dos demônios antes que aquilo acabasse. Talvez todos eles. Não acabaria bem. Ainda assim, contanto que arriscassem a travessia, ele não se importava. Edmium e Selene, os únicos féricos que ainda restavam com um sopro de poder, estavam posicionados logo atrás dos primeiros soldados da devastação. Os olhos dos soldados do próprio Aedion eram um toque fantasma entre suas escápulas no alto de seu elmo. Não prepararam um discurso para animá-los. Um discurso não evitaria que tais homens morressem naquele dia. Então Aedion sacou a espada de Orinte. Bateu no escudo e se juntou ao ritmo constante da devastação. Transmitindo toda a rebeldia e o ódio em seu coração, ele chocou as espadas antigas com o metal amassado e redondo, o escudo de Howe. Aedion jamais contara a Elin. Queria esperar até que voltasse a Orinte para revelar que o escudo que ele carregava, que jamais perdera, tinha pertencido ao pai de sua rainha, e a tantos outros antes disso. Não tinha nome, nem mesmo Howe conhecia sua idade, e quando a Elin o tinha levado do quarto de Howe, a única coisa que pegou ao receber a notícia que sua família fora assassinada permitira que os demais esquecessem também. Nem mesmo Darrow conhecera. Desgastado e simples, o escudo passara despercebido ao lado de Aedion, um lembrete do que ele perdera, do que defendera até o último suspiro. Os soldados dos exércitos aliados passaram a acompanhar a batida conforme Morhat avançava à beira do rio. Um comando gritado pelos dois príncipes Valg, montados a cavalo, fez os primeiros soldados da infantaria atravessarem o gelo, enquanto os Yūken ficavam para trás, perto do centro para atacar quando os tivessem cansado. Ausbruck e os arqueiros restantes se mantinham escondidos atrás das fileiras, escolhendo alvos entre aqueles terrores alados. De novo, Aedion e o exército batiam as espadas contra os escudos. Mais e mais perto, o exército de Morhat se espalhava pelo rio congelado. Aedion manteve o ritmo sem que o inimigo percebesse que o som servia a outro propósito, para mascarar a racha do gelo abaixo. Morhat avançou até quase atravessar o rio. Enda e Selene não precisavam de uma ordem proferida. Um vento varreu o gelo, então se chocou contra ele, contra a rachadura que tinham criado naquele tempo. Em seguida, eles afastaram o gelo, estilhaçando. Em um segundo, Morhat estava marchando em sua direção. No seguinte, mergulhavam para baixo, a água se agitando, gritos e urros preenchendo o ar, enquanto os Yūken disparavam para a frente, a fim de pegar soldados que se afogavam sobre o peso da armadura. Mas Ausbruck estava esperando, e adiante de sua ordem honrada, os guerreiros dispararam contra os Yūken expostos. Golpes contra as asas os fizeram cair no gelo, dentro da água, afundando. Alguns dos Yūkens sendo puxados pelos próprios soldados que se debatiam. Cada um dos príncipes Valg ergueu a mão, como se tivesse uma só mente. O exército parou na margem, observando seus irmãos se afogarem, observando enquanto Edmium e Selene continuavam quebrando gelo, impedindo que se congelasse de novo. Aedion ousou sorrir a ver os soldados se afogando. Ele viu os dois príncipes Valg sorrindo de volta do outro lado do rio. Um deles passou a mão pelo colar preto no pescoço, uma promessa e um lembrete do que fariam com ele. Aedion inclinou a cabeça em um convite debochado. Poderiam certamente tentar.
O poder da realeza férica finalmente cessou, o que podia ser visto pelo gelo que se formava sobre os soldados que se afogavam, selando-os sobre a água escura. Uma lufada de vento escuro veio dos príncipes Valg, e seus soldados sequer olharam para baixo ao começar a marchar sobre o gelo, ignorando os punhos batendo sobre seus pés. Aédion guiou seus cavalos atrás da linha de frente, até Killian e Elgan, montados nos próprios animais. 2.000 inimigos tinham caído no rio, no máximo. Ninguém emergiria. Aquilo mal fazia cócegas na força que avançava. Aédion não tinha palavras para seus comandantes, que o conhecia durante a maior parte da vida. Talvez melhor que qualquer um. Eles não tinham palavras para o general também. Quando Morhat chegou ao litoral por fim, com as espadas luminosas no dia cinzento, Aédion soltou um rugido e avançou. Osílken tinha descoberto que havia uma metamorfa entre eles que usava a pele de uma serpente alada. Lissandra percebera isso depois de mergulhar contra as criaturas, saltando das fileiras do exército para chocar contra um grupo de 3. Outros 3 tinham ficado esperando, escondidos na horda abaixo, uma emboscada. Ela mal derrubara 2, lhes arrancando a cabeça com a cauda espinhenta, antes das garras envenenadas a forçarem a fugir. Então Lissandra os atraíra de volta para as próprias fileiras, direto para a mira dos arqueiros de Ren. Tinham derrubado Zilken por pouco, disparo contra as asas que permitiam que a metamorfa arrancasse as cabeças de seus corpos. E, conforme caíam, ela mergulhava para o chão, metafoseando-se no caminho e aterrissando como leopardo fantasma. Então Lissandra se atirou contra os soldados da infantaria que já empurravam os escudos unidos de Terracem. A unidade habilidosa da devastação não era nada contra os meros números que os forçavam a recuar. Os guerreiros féricos e os assassinos silenciosos. Aos poucos soldados restantes de Ansel e de Galan espalhados entre eles. Nenhuma daquelas unidades letais poderia impedi-los também. Então Lissandra rasgou, lacerou e partiu, bile preta queimando sua garganta. Neve se transformou em lama sobre suas patas, cadáveres se empilhavam enquanto tantos humanos quanto Valg gritavam. A voz de Aédion perfurou as fileiras. Mantenham esse flanco direito! Ela usou o olhar na direção indicada. O Zilken tinha concentrado as forças ali, chocando-se contra os homens em uma frente de morte e veneno. Então outra ordem veio do príncipe. Aguentem firme na esquerda. Ele posicionara a devastação contra os flancos direito e esquerdo para compensar a fraqueza nas planícies sul. Mas não era o bastante. Os Zilken destroçavam a cavalaria e cavalos relinchavam conforme garras envenenadas lhes arrancavam as vísceras, com cavaleiros sendo esmagados sobre corpos em queda dos animais. Aédion galopou para o flanco esquerdo e parte da devastação o seguiu. Lissandra cortava soldados após soldado, com flecha voando dos 2 exércitos. Ainda assim, Morhat avançava para dentro e com mais força, fazendo a devastação recuar, como se fossem pouco mais que um galho bloqueando o caminho. O fôlego da metamorfa queimava nos pulmões, as pernas doíam, mas Lissandra continuava lutando. Não restaria nada deles ao pôr do sol se continuassem daquela forma. Os outros homens pareceram perceber aquilo também. Olharam além do demônio que combatiam para as dezenas de milhares ainda atrás das fileiras, organizadas, esperando para matar e matar e matar. Alguns dos soldados começaram a se virar, fugindo das linhas de frente. Alguns descaradamente atiravam os escudos e correram para fora do caminho de Morhat. O exército inimigo se aproveitou daquilo como uma onda quebrando na praia. Eles se chocaram contra a linha de frente dos aliados, bem no centro, o qual jamais se dispersara, mesmo enquanto os demais tinham fraquejado. Abriram um buraco bem no meio, o caos reinou. Aédion rugiu de algum lugar do coração do inferno. Reforçam as linhas! A ordem foi ignorada. A devastação tentou sem sucesso segurar a linha. Ânsia de penhasco dos arbustos berrava com os homens em fuga para que voltassem à dianteira. Galan Ashver ecoava os comandos da jovem aos próprios soldados. Ren gritou para os arqueiros que permanecessem, mas eles também abandonaram os postos. Lissandra cortou as canelas de um soldado de Morhat, então rasgou o pescoço de outro.
Nenhum guerreiro de Terrassen permanecia em postos atrás da jovem para decapitar os corpos caídos. Nenhum mesmo. Acabado, estava acabado. Inútil. Aedion a chamara. Lissandra olhou para os Ilken, que se banqueteavam do flanco direito, e entendeu o que precisava fazer. Capítulo 47. Aedion tinha imaginado que seriam todos mortos onde estavam, batalhando juntos até o fim, e não mortos um a um conforme fugiam. Ele fora forçado a recuar muito nas fileiras com o avanço de Morhat. Mesmo a devastação precisava se destacar da frente. Em breve a derrota chegaria. Flechas ainda voavam bem detrás de suas fileiras. Ren tinha retomado algum controle, ao menos para cobrir a retirada. Não era uma marcha organizada para o norte, não. Soldados corriam atropelando uns aos outros. Um fim vergonhoso, indigno de menção, indigno de seu reino. Aedion ficaria ali até que o cortassem. Milhares de homens avançaram até além do general, com os olhos arregalados de terror. Morhat os perseguia, os príncipes Valg sorrindo conforme esperavam pelo banquete que logo viria. Acabado, estava acabado, ali, naquele campo sem nome diante de Perrate. Então, um chamado percorreu as linhas dispersas. Os homens que fugiam começaram a parar, a se virar na direção da novidade. Aedion esperou um soldado de Morhat com a espada antes de compreender inteiramente as palavras. A rainha veio! A rainha está na linha de frente! Por um segundo tolo, ele observou o céu em busca de uma explosão de chamas. Nada veio. Pavor surgiu em seu coração, medo muito mais profundo do que ele jamais havia conhecido. A rainha está na linha de frente, no flanco direito! Lissandra tomara a forma de Ailin. Ele se virou para o inexistente flanco direito, no momento em que a rainha de cabelos dourados e com armadura emprestada enfrentava dois Ilken, com uma espada e um escudo nas mãos. Não! A palavra foi como um soco em seu corpo, mais forte que qualquer golpe que já sentira. Aedion começou a correr, empurrando os próprios homens, na direção do flanco direito tão distante, na direção da metamorfa que enfrentava aqueles Ilken, sem garras ou presas, ou nada que defendesse seu corpo além daquela espada e do escudo. Não! Ele empurrou homens para fora do caminho, com neve e lama dificultando cada passo, enquanto dois Ilken se aproximavam mais da rainha metamorfa, saboreando a matança. Mas os soldados diminuíram o ritmo da fuga, alguns até mesmo refizeram as fileiras quando o chamado se espalhou de novo. A rainha está aqui! A rainha está lutando na linha de frente! Exatamente por esse motivo, Lissandra fizera aquilo. Por isso tinha vestido a indefesa forma humana. Não! Os Ilken eram gigantes perto da jovem e sorriam com rostos horríveis deformados. Longe demais, ele ainda estava longe demais para fazer qualquer coisa. Um dos Ilken golpeou com um braço longo e cheio de garras. O grito de Lissandra quando garras envenenadas rasgaram sua coxa soou acima do clangor da batalha. Lissandra caiu, erguendo o escudo para se proteger. Aedion retiraria o que dissera, retiraria tudo o que lhe dissera, cada momento de ódio no coração. Ele empurrou os próprios homens, incapaz de respirar, de pensar. Ele retiraria tudo. Ele não quisera dizer nenhuma daquelas palavras, não de verdade. Lissandra tentou se levantar com a perna ferida, o Ilken gargalhado. Por favor, berrou Aedion. A palavra foi devorada pelos gritos dos moribundos. Por favor. Ele faria qualquer acordo, venderia a alma para o Deus sombrio se a poupassem. Não quisera dizer aquilo, retiraria tudo, todas as palavras. Inútil, ele a chamara de inútil e a atirara na neve nua. Ele retiraria aquilo. Aedion chorava, atirando-se na direção de Lissandra conforme ela tentava mais uma vez se levantar, usando o escudo para equilibrar o peso. Homens se reuniam atrás da metamorfa, esperando para ver o que a portadora do fogo faria, como queimaria os Ilken. Não havia nada para ver, nada para testemunhar, nada mesmo, a não ser sua morte. Mas Lissandra se levantou
e os cabelos dourados de Aelin caíram em seu rosto quando a metamorfa ergueu o escudo e apontou a espada entre seu corpo e os Ilken. A rainha veio! A rainha luta sozinha! Homens corriam de volta para a linha de frente, davam meia volta e corriam até ela. Lissandra mantinha a espada firme, seguravam-a apontada para os Ilken, em ousadia e ódio. Pronta para a morte que em breve chegaria. Ela estivera disposta a entregar-se desde o início, concordara com os planos de Aelin, sabendo que poderia chegar àquele ponto. Uma metamorfa, uma mudança para a forma de serpente alada e Lissandra os destruiria. Mas se ela permanecia no corpo de Aelin, mantendo aquela espada, sua única arma erguida. Terrassen era seu lar e Aelin era sua rainha, morreria para manter aquele exército unido, para evitar que as linhas se dispersassem, para reunir os soldados uma última vez. Sangue lhe escorria da perna para a neve e os dois Ilken farejando rindo de novo. Eles sabiam o que espreitava sobre sua pele, que não era a rainha que enfrentavam. Lissandra se manteve firme, não cedeu um centímetro para os Ilken que avançaram mais um passo. Por Terrassen, ela faria aquilo por Aelin. Ele retiraria aquilo, retiraria tudo. Aedion mal estava a 30 metros quando os Ilken atacaram. Ele girou no momento que aquele à esquerda golpeou com as garras. Conforme o outro à direita avançou contra ela, como se fosse jogá-la na neve. Lissandra desviou do golpe à esquerda, com o escudo, lançando o Ilken ao chão, e com um rugido cortou para cima com a espada do lado direito, rasgando o Ilken do umbigo até o eterno. Sangue preto jorrou, e o Ilken gritou, alto bastante para fazer os ouvidos de Aedion se unirem. A besta cambaleou, caindo na neve, debatendo-se para trás ao segurar a barriga aberta. Aedion correu mais rápido, já estava a menos de 10 metros, o espaço entre eles ficava livre. Mas o Ilken que caíra estatelado à esquerda não tinha terminado. Com o olho de Lissandra naquele que recuava, a criatura avançou contra suas pernas de novo. Aedion atirou a espada de Orinte com tudo que lhe restava, quando a metamorfa se virou para o Ilken agressor. Ele começou a cair para trás, erguendo o escudo, sua única defesa. Porém, lenta demais para escapar daquelas garras esticadas. As pontas cobertas de veneno roçaram nas pernas de Lissandra, no momento que a espada de Orite perfurou o crânio da besta. Lissandra atingiu a neve, gritando de dor, e Aedion estava lá, puxando-a para cima, tirando a espada da cabeça do Ilken e descendo-a no pescoço cartilaginoso. Uma vez, duas. A cabeça rolou na neve e na lama, a outra besta sendo imediatamente engolida pelos soldados de Morhat, que tinham parado para assistir, que olhavam para a rainha e seu general e então avançavam, apenas para encontrar uma torrente de soldados de Terrassen que passava por Aedion e Lissandra, com gritos de guerra escapando de suas gargantas. Aedion arrastou um pouco a metamorfa mais para dentro das fileiras, reorganizadas, em meio aos soldados que haviam se reunido para sua rainha. Precisava tirar o veneno, precisava encontrar uma curandeira que pudesse extraí-lo imediatamente. Apenas alguns minutos restavam até que chegasse ao coração. Lissandra cambaleou com um gemido nos lábios. Aedion prendeu o escudo nas costas e a puxou sobre um dos ombros. Um olhar para a perna da metamorfa revelou pele rasgada, mas nenhuma gosma esverdeada. Talvez os deuses tivessem ouvido, talvez fosse sua noção de piedade, que o veneno tivesse se esgotado em outras vítimas, antes de a besta avançá-la. Mas a perda do sangue por si só, Aedion apertou a mão, a pele lacerada e ensanguentada para estancar o fluxo. Lissandra grunhiu. Ele observou o exército que se reagrupava em busca de algum indício das bandeiras brancas das curandeiras por cima dos elmos. Nenhuma. Ele se virou para as linhas de frente. Talvez houvesse um guerreiro férico com habilidades de cura o suficiente, com magia o suficiente restante. Aedion parou. Viu que irrompia no horizonte. Bruxas dentes de ferro. Várias dúzias, montadas em serpentes aladas. Mas não no ar. As serpentes aladas caminhavam em terra, puxando uma imensa torre de pedra móvel atrás de si. Não era uma torre de cerco comum, era uma torre de bruxa. Tinha 30 metros de altura,
A estrutura inteira fora construída em uma plataforma cujo material ele não conseguia determinar com o ângulo do chão e as fileiras de serpentes aladas acorrentadas que a arrastavam pela planície. Uma dúzia mais de bruxas voavam ao redor do objeto vigiando a torre. Pedra escura, pedra de Wyrd. Tinha sido usado para fazer a torre. A fenda de janelas fora espalhada em cada andar. Não eram janelas, eram portais pelos quais podiam inclinar o poder dos espelhos que cobriam o interior da estrutura. Como tinham descrito Manon Bico Negro, todos capazes de serem ajustados para qualquer direção, qualquer foco. Só precisavam de uma fonte de poder para os espelhos ampliarem e dispararem no mundo. Pelos deuses. Recuar! Gritou Aedion, mesmo conforme seus homens continuavam a se reunir. Recuar! Com a visão férica, o guerreiro conseguia distinguir o nível superior da torre, mais aberto aos elementos que os demais. Bruxas usando túnicas escuras estavam reunidas em torno do que parecia ser um espelho curvo, inclinado para o interior oco da construção. Aedion se virou e começou a correr, carregando a metamorfa consigo. Recuar! O exército viu o que se aproximava, independentemente de terem entendido que não se tratava de uma torre de cerco. Ouviram a ordem do general com bastante clareza e o viram correndo com a Elin no ombro. Manon jamais soubera o alcance da torre, a que distância poderia de fato disparar a magia sombria acumulada ali dentro. Não havia onde se esconder no campo, nenhuma depressão de terra em que ele pudesse se atirar com Lissandra, rezando para que a explosão passasse por cima deles. Nada além de neve aberta e soldados desesperados. Recuar! A garganta de Aedion doeu. Ele olhou por cima do ombro quando as bruxas sobre a torre se afastaram para deixar passar uma pequena figura usando túnica cor de ônix, com os cabelos pálidos soltos. Uma luz preta começou a brilhar em torno daquela silhueta, em torno da bruxa. Ela ergueu as mãos acima da cabeça, reunindo o poder. A renúncia. Manon Bico Negro descrevera aquilo a elas. Bruxa Dente de Ferro não tinha magia além dessa. A habilidade de libertar o poder de sua deusa sombria em uma explosão incendiária que acabava com todos ao redor, inclusive com a própria bruxa. Aquele poder sombrio ainda estava se acumulando, crescendo em volta da bruxa em uma áurea profana, quando ela simplesmente deu um passo para além da beira da plataforma da torre, direto para dentro do buraco no centro. Aedion continuou correndo. Não teve escolha a não ser continuar se movendo conforme a bruxa caía no núcleo, coberto de espelhos da torre. Ele libertava o poder sombrio dentro de si. O mundo estremeceu. Aedion atirou Lissandra na lama e na neve. Então, se jogou por cima da jovem como se isso, de alguma forma, fosse poupá-la da força estrondosa que irrompeu da torre, direto contra seu exército. Em um segundo, o flanco esquerdo estava lutando conforme recuava mais uma vez. No seguinte, uma onda de luz manchada de preto se chocava contra 4.000 soldados. Quando a onda recuou, restavam apenas cinzas e metal retorcido. Capítulo 48. As forças do Kagan tinham atingido Morhat com tudo, a ponto de os tambores de ossos cessarem. Não era um sinal de derrota certa, mas o suficiente para fazer os passos claudicantes e pesados de Shaul parecerem mais leves. Quando ele entrou na ampla tenda da guerra da princesa Hazar, a súdita da jovem tinha sido plantada do lado de fora, a crina russa soprando ao vento para além do lago. A lança do próprio Sartaq fora enterrada na lama fria ao lado da lança da irmã e ao lado da lança do herdeiro. Inclinado sobre a bengala, Shaul parou diante da lança. Ébano, que também fora plantada, a crina preta como nanquim ainda brilhava apesar da idade, não para indicar a realeza ali dentro, uma marca da herança d'Agan, mas para representar o homem a quem servia. A crina marfim para tempos de paz, a ébano para tempos de guerra. Shaul não percebera que o Kagan dera a seu herdeiro a lança da crina preta para levar até aquela terra. A seu lado, com o vestido sujo de sangue, mas o olhar sombrio, Irene também parou.
Tinha viajado durante semanas com o exército, mas ainda assim, ver o símbolo de seu comprometimento com a guerra irradiando os séculos de conquista que supervisionara, parecia quase divina aquela Sud. Era divina. Shaul colocou a mão nas costas de Irene, guiando-a pelas abas da tenda e para dentro do espaço decorado com ornamentos. Para uma mulher que tinha chegado a Aniele havia poucos momentos, apenas Hazar teria de algum jeito conseguido erguer a tenda real durante a batalha. Apoiando a bengala enlameada na plataforma de madeira elevada, Shaul trincou os dentes ao dar um passo para cima. Mesmo os tapetes espessos e felpudos não aliviaram a dor que irradiava por sua coluna e suas pernas. Ele ficou imóvel, apoiando-se pesadamente na bengala enquanto respirava, deixando o equilíbrio se ajustar. O rosto salpicado de sangue de Irene se fechou. "Vamos achar uma curandeira para você", murmurou ela. E Shaul assentiu. Sentar-se, mesmo que por alguns minutos, seria um alívio divino. Nesrin entrou atrás deles, aparentemente ouvindo a sugestão de Irene, pois seguiu imediatamente para a mesa em torno da qual Sartaq e Hazar estavam, e pegou uma cadeira de madeira entalhada. Com um aceno de agradecimento, Shaul se sentou devagar. "Nenhum sofá dourado?" provocou a princesa Hazar. Irene corou, apesar do sangue na pele marrom dourada, e fez um gesto desconsiderando a piada da amiga. O sofá que Shaul levara consigo do continente sul, o sofá no qual Irene o curara, no qual ele conquistara seu coração, ainda estava seguro a bordo do navio, esperando caso sobrevivessem para ser o primeiro móvel do lar que ele construiria para a esposa, para o filho que ela carregava. Irene parou ao lado da cadeira do marido e Shaul pegou as mãos finas delicadas, entrelaçando os dedos dos dois. Imundos, ambos, mas ele não se importou, nem ela, a julgar pelo aperto que lhe deu na mão. "Estamos em maior número que a legião de Morhat", explicou Sartaq, poupando-os da provocação de Hazar. "Mas como a dividiremos, enquanto abrimos caminho para a cidade, ainda deve ser cuidadosamente sopesado, para não desperdiçarmos muitas forças aqui." Quando a verdadeira batalha ainda aguardava, como se aqueles terríveis dias de cerco e derramamento de sangue, como se os homens abatidos naquele dia fossem apenas o início. "Bastante sábio", concordou Hazar. Sartaq se encolheu levemente. "Poderia não ter acabado dessa forma." Shaul ergueu as sobrancelhas. A princesa fez o mesmo, então Sartaq falou. "Se você não tivesse chegado, irmã, eu estava a horas de quebrar a represa e inundar a planície." Shaul se sobressaltou. Estava? O príncipe esfregou o pescoço. Uma última medida desesperada. De fato, uma onda daquele tamanho teria varrido parte da cidade, da planície e das fontes termais, assim como léguas além disso. Qualquer exército no caminho teria se afogado, teria sido varrido, poderia até mesmo ter chegado ao exército do Kaganato que marchava para salvá-los. "Então vamos agradecer por não termos feito isso", comentou Irene, com o rosto pálido, também considerando a destruição. O quanto tinham chegado perto de um desastre, o fato de Sartaq ter admitido isso dizia o bastante. Ele podia ser o herdeiro, mas queria que a irmã soubesse que também podia cometer erros. Que precisavam pensar com cuidados qualquer plano de ação, por mais que parecesse fácil. Hazar, ao que parecia, entendeu e assentiu. Um pigarrear adentrou a tenda, fazendo todos se virarem para as abas abertas. Para um dos capitães Dagan com a Sud presa na mão suja de lama. "Alguém estava ali para vê-los?" gaguejou o homem. "Ninguém da realeza?" perguntou quem era e gesticulou para que o guerreiro deixasse a pessoa entrar. Um momento depois, Shaul ficou feliz por estar sentado. "Pelos deuses!" sussurrou Nesrin. E Shaul teve de concordar ao ver a Elinga Latinos, Rowan Witherton e vários outros entrarem na tenda. Estavam sujos de lama, os cabelos trançados da rainha de Terrassen pareciam muito mais longos do que quando Shaul a vira pela última vez. E seus olhos não era o olhar suave, porém destemido, mas algo mais velho, mais cauteloso. Ele ficou rapidamente de pé e disparou. "Achei que estivessem em Terrassen." Todos os relatórios tinham confirmado, no entanto, ali estava ela sem exército à vista.
3 machos féricos, guerreiros altos tão largos e musculosos quanto Rowan. Havia entrado também, assim como uma delicada mulher humana de cabelos pretos, mas Ailin apenas olhou para Shaul, olhou e olhou. Ninguém falou nada, enquanto lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da rainha. Não pela sua presença, percebeu Shaul ao pegar a bengala e mancar até Ailin, mas por causa dele, de pé, andando. A jovem rainha soltou uma gargalhada rouca de alegria e jogou os braços ao redor do pescoço do amigo. Dor irradiou pela coluna de Shaul diante do impacto, mas ele a abraçou de volta, todas as perguntas sumindo de sua língua. Ailin estava trêmula ao se afastar. Eu sabia que conseguiria, sussurrou ela, olhando para o corpo do antigo capitão, para os pés, então para cima de novo. Eu sabia que conseguiria fazer isso. Não sozinho, disse Shaul com a voz embargada. Ele engoliu em seco e soltou Ailin para estender o braço para trás, para a mulher que ele sabia que estava ali, com a mão no medalhão que levava no pescoço. Talvez Ailin não se lembrasse, talvez o encontro das duas anos antes não tivesse significado nada para ela, mas Shaul puxou Irene para a frente. Ailin, deixe-me apresentar. Irene Toures, sussurrou a rainha, quando a jovem se colocou ao lado do Lorde. As duas mulheres se encararam. A boca de Irene estremeceu no momento que ela abriu o medalhão de prata e tirou de dentro um pedaço de papel. Com as mãos trêmulas, ela estendeu para a rainha. As mãos da própria Ailin tremeram conforme ela aceitava o papel. Obrigada, sussurrou Irene. Shaul supôs que aquilo era tudo que realmente precisava ser dito. Ailin desdobrou o papel, lendo o bilhete que tinha escrito, vendo as linhas das centenas de dobraduras e releituras dos últimos anos. Fui para a torre, comentou Irene, a voz trêmula. Peguei o dinheiro que você me deu e fui para a torre. Eu me tornei a potencial herdeira da alta curandeira e agora voltei para fazer o que puder. Ensinei a todas as curandeiras que pude as lições que você me mostrou naquela noite sobre defesa pessoal. Não desperdicei nada, nem uma moeda que você me deu, ou um momento do tempo, da vida que me garantiu. Lágrimas escorriam sem parar pelo rosto da jovem. Não desperdicei nada. Ailin fechou os olhos, sorrindo entre as próprias lágrimas, e quando os abriu, pegou as mãos trêmulas de Irene. Agora é a minha vez de agradecer a você. Mas o olhar da rainha recaiu sobre a aliança de casamento no dedo de Irene, e lançando um olhar para Shaul, ouviu sorrindo. Não é mais Irene Toures, explicou ele baixinho, mas Irene Westphal. Ailin soltou uma daquelas gargalhadas alegres engasgadas e Rowan se colocou ao lado da parceira. A cabeça de Irene se inclinou para trás, apreendendo a altura completa do guerreiro, e seus olhos se arregalaram. Não apenas pelo tamanho dele, mas pelas orelhas pontudas, os caninos levemente alongados e a tatuagem. Então deixe-me apresentar Lady Westphal, meu marido também, Príncipe Rowan Witherton Galatnos, disse Ailin. Pois aquilo era de fato uma aliança de casamento no dedo da rainha. A esmeralda estava suja de lama, mas brilhava. Na mão do próprio Rowan, um anel de ouro e rubi reluzia. Meu parceiro, acrescentou ela, piscando os cílios para o macho férico. Ele revirou os olhos, mas não conseguiu segurar direito o sorriso ao inclinar a cabeça para Irene. A curandeira fez uma reverência, mas Ailin riu com escárnio. Nada disso, por favor. Vai subir direto para sua cabeça, imortal. O sorriso se suavizou quando Irene corou. Em seguida, Ailin ergueu o pedaço de papel. Posso ficar com isso? Ela olhou para o medalhão de Irene. Ou ele fica aí dentro. A jovem fechou os dedos da rainha em volta do papel. É seu, como sempre foi, um pedaço de sua coragem que me ajudou a encontrar a minha. Ailin sacudiu a cabeça como se para ignorar a afirmação, mas Irene apertou a mão fechada de Ailin. Elas me deram coragem, as palavras que você escreveu. Cada quilômetro viajado, cada longa hora que estudei e trabalhei, elas me deram coragem. Agradeço a você por isso também. Ailin engoliu em seco, e Shaul tomou isso como desculpa suficiente para se sentar de novo. Com suas costas dando uma pontada de gratidão, ele disse... A outra pessoa responsável por esse exército está aqui. Shaul indicou Nesrin, a mulher já sorrindo para a rainha. Os Hulk que você vê, assim como o exército reunido, se deve tanto a Nesrin quanto a mim.
Uma faísca iluminou os olhos de Ailin e as duas mulheres se encontraram a meio caminho uma da outra com um abraço forte. Quero ouvir a história toda, pediu Ailin. Cada palavra. O sorriso tímido de Nesrin se abriu. E ouvirá, mas depois. Ailin deu um tapinha no ombro da capitã e se virou para os dois membros da realeza, ainda ao lado da mesa. Altos e majestosos, mas tão sujos de lama quanto a rainha. Dorian? Disparou Shaul então. Não está conosco, respondeu Rowan, então olhou para a realeza do Kaganato. Eles sabem de tudo, contou Nesrin. Ele está com Manon, disse Ailin simplesmente. Shaul não tinha muita certeza se sentir alívio, caçando algo importante, as chaves pelos deuses. A rainha assentiu depois, ele pensaria onde Dorian poderia estar depois. Ailin assentiu de novo, a história completa viria então também. Em seguida, Nesrin falou. Deixe-me apresentar a princesa Hazar e o príncipe Sartaq. Ailin fez uma reverência profunda. Tem minha eterna gratidão, declarou ela, e a voz que saiu foi de fato a de uma rainha. Qualquer choque que Sartaq e Hazar tivessem mostrado pela reverência tão baixa foi escondido quando os dois fizeram uma reverência de volta, o retrato da graciosidade da corte. Meu pai, disse Sartaq, permaneceu no Kaganato para supervisionar nossas terras, junto de nossos irmãos, Duva e Argum. Mas meu irmão Kashin veleja com o resto do exército. Ele estava há menos de 2 semanas atrás de nós quando partimos. Ailin olhou para Shaul, que assentiu. Algo brilhou nos olhos da jovem diante da confirmação, mas a rainha apontou com o queixo para Hazar. Você recebeu minha carta? A carta que ela mandara meses antes, suplicando por ajuda e prometendo apenas um mundo melhor em troca. Hazar limpou as unhas. Talvez. Recebo cartas de mais de outras princesas ultimamente para me lembrar de responder a todas elas. Ailin sorriu como se as duas falassem uma língua que ninguém mais pudesse entender. Um código especial entre duas mulheres igualmente arrogantes e orgulhosas. Então, ela indicou os companheiros, que deram um passo adiante. Permita-me apresentar meus amigos. Lord Gabriel de Doranelli, um aceno na direção do guerreiro de olhos amarelados e cabelos dourados, que fez uma reverência. Tatuagens cobriam seu pescoço, suas mãos, mas cada um de seus movimentos era gracioso. Meu tio, de certa forma, acrescentou ela, com um sorriso debochado para o macho. Diante das sobrancelhas franzidas de Shaul, ela explicou. Ele é o pai de Aedion. Ora, isso explica algumas coisas, murmurou Nesrin. Os cabelos, o resto das feições longas, sim, eram os mesmos, mas onde Aedion era fogo, Gabriel parecia ser de pedra. De fato, os olhos do férico estavam sérios quando ele disse: Aedion é meu orgulho. Emoção passou pela expressão de Ailin, mas ela indicou o guerreiro de cabelos pretos. Alguém que Shaul jamais gostaria de enfrentar, decidiu ele ao observar as feições esculpidas em granito, os olhos pretos e a boca sem sorriso. Lorcan Salvaterre, antes de Doranelli, e agora um membro de minha corte por juramento de sangue. Como se isso não fosse chocante o bastante, Ailin piscou um olho para o macho imponente. Lorcan fez uma careta. Ainda estamos num período de ajuste, sussurrou ela, alto, e Irene deu um risinho. Lorcan Salvaterre, Shaul não o conhecera na última primavera em Forte da Fenda, mas ouvira tudo sobre ele. Que fora o comandante de maior confiança de Maeve, seu guerreiro mais leal e destemido. Que ele queria matar a Ailin, que a odiava. Como aquilo acontecera? Por que ela não estava a enterrassem com o exército? Você também tem uma história para contar, comentou Shaul. De fato, tenho. Os olhos de Ailin se apagaram e Rowan colocou a mão na curva de suas costas. Ruim. Algo terrível acontecera. Shaul a observava em busca de algum indício. Ele parou a reparar na lisura da pele do pescoço da rainha, na falta de cicatrizes, as cicatrizes ausentes nas mãos das palmas. Mais tarde, disse a Ailin baixinho. Ela esticou os ombros e outro macho de cabelos dourados avançou. Lindo. Era a única forma de descrevê-lo. Feirins. Sabe, eu ainda não sei seu sobrenome.
O macho deu uma piscadela de olho debochada para a rainha. Luar? Não, sibilou Aelin, contendo uma gargalhada. Ele levou a mão ao coração. Fiz o juramento de sangue a você. Eu mentiria? Outro macho férico jurado por sangue na corte de Aelin. Do outro lado da tenda, Sartaq xingou na própria língua, como se tivesse ouvido falar de Lorcan e Gavriel e Fenris. Aelin fez um gesto vulgar para Fenris, o que o fez rasar dar risinhos. Então ela encarou a realeza. Eles mal foram treinados, não são lá muito adequados para a companhia refinada de vocês. Até mesmo Sartaq sorriu diante daquilo, mas foi para a pequena e delicada mulher que Aelin gesticulou a seguir. E o único membro civilizado de minha corte, Lady Elide Lorchan de Perrate. Perrate. Shaul estudara as árvores genealógicas da Terrassen. Naqueles invernos, vira as listas de tantas casas reais riscadas, vítimas da conquista 10 anos antes. O nome de Elide estivera entre eles, outro membro da realeza de Terrassen que conseguira fugir dos assassinos de Adarlan. A linda jovem deu um passo adiante, mancando, e fez uma reverência para a realeza. As botas escondiam qualquer sinal da fonte do ferimento, mas a atenção de Irene foi direta para a perna de Elide, o tornozelo. É uma honra conhecer todos vocês, disse Elide com a voz baixa e tranquila. Os olhos escuros percorreram todos, espertos e nítidos, como se ela pudesse ver sobre a pele e os ossos até as almas por baixo. Aelin limpou as mãos. Bem, pronto, isso já está feito, anunciou ela caminhando até a mesa e o mapa. Que tal discutirmos para onde vocês todos planejam marchar depois que esfolarmos esse exército vivo? Capítulo 49. Rowan estivera falando com o capitão quando o Hulk havia sobrevoado o navio. De acordo com sua parceira, o Hulk quase tinha se chocado direto contra a embarcação graças à névoa densa do mar. Uma batedora de uma armada do sul, uma equipe escassa, tinha permanecido entre eles, embora a batedora não estivesse inteirada dos planos da realeza. Ela só sabia que o exército do Kagan tinha ido até Aniele. Para onde iriam depois dali, Forte da Fenda, Ellery, não fora decidido. Então Aelin os ajudaria a decidir, se certificaria de que quando aquele negócio com Aniele terminasse, o exército do Kagan marcharia para o norte, para Terrassen. E para nenhum outro lugar. O que quer que ela precisasse fazer para convencê-los, o que precisasse oferecer em troca, ela daria. Mesmo que se arrastasse até Aniele, significasse atrasar o próprio retorno a Terrassen. Aelin supunha que seria melhor voltar com o exército atrás de si que sozinha. Mas, já de pé na tenda de guerra da realeza, Aelin ainda não conseguia acreditar muito bem em quantos o Kagan mandara. Com mais ainda por vir, dissera ao príncipe Sartaq. Eles zigue-zaguearam entre as tendas e os soldados perfeitamente organizados, soldados de infantaria e a espantosa cavalaria. Os Dargan, os lendários cavaleiros das estepes do Kaganato, o povo materno da família real que tomara o continente para si. E então viram os Hulks, e até mesmo o infeliz Lorcan havia xingado as sombras diante dos poderosos e belos pássaros adornados com armadura ornamentada, e os montadores armados sobre elas. A abatedora fora uma coisa, um exército deles fora glorioso. Um olhar para Rowan disse a Aelin que aquela mente aguçada já estava traçando um plano. Então, lançando um sorriso para os membros da realeza, ela perguntou casualmente: para onde planejam ir depois disso? A princesa Hazar, tão ardilosa quanto o parceiro de Aelin, devolveu o sorriso. Uma coisa afiada como uma lâmina nada bonita. Sem dúvida, você está prestes a começar alguma tramóia para nos convencer a ir para Terrassen. O aposento ficou tenso, mas Aelin riu com escárnio. Começar? Quem disse que já não estou no meio dela? Que os deuses nos ajudem, murmurou Shaul. Rowan encoou o sentimento. Hazar abriu a boca, mas o príncipe Sartaq interrompeu. Para onde marcharemos será decidido depois que Aniele estiver segura. Sua expressão continuou séria, calculista, mas não fria. Aelin decidiu no instante que gostava do príncipe
e gostou ainda mais quando foi revelado que ele acabara de ser coroado herdeiro do Kagan, com Nesrine como sua potencial noiva. Potencial para o choque de Aelin, porque a própria Nesrine não estava muito ansiosa por governar o império mais poderoso do mundo. Mas o que Sartaq dissera? Vocês não têm intenção de ir para Terrassen? Disparou Elide. Aelin continuou imóvel, seus dedos se fechando ao lado do corpo. O príncipe Sartaq explicou cautelosamente. Era nosso plano inicial ir para o norte, mas pode haver outros lugares, como Aniele, que precisam ser liberados. Terrassen precisa de ajuda, falou Rowan, e seu rosto era o retrato da calma impassível, conforme ele observava os novos aliados e os velhos amigos. No entanto, Terrassen não fez esse pedido, replicou Hazar, completamente inabalada pela muralha de guerreiros féricos que a olhavam com raiva. Exatamente o tipo de pessoa que Aelin esperava que fosse quando escrevera para ela tantos meses antes. Shaul pigarreou. Pelos deuses, ele estava andando de novo e casado com Irene Torres, que o havia curado. Um fio em uma tapeçaria. Tinha sido essa a sensação na noite em que ela deixara o ouro para Irene em Nishi, como se tivesse puxado o fio de uma tapeçaria para ver até onde se estenderia. Até o continente sul, ao que parecia, e tinha retornado com um exército e um amigo curado e feliz. Ou tão feliz quanto qualquer um poderia estar no momento. Aelin encarou Shaul. Concentrem-se em vencer essa batalha, disse ele, assentindo uma vez em compreensão diante do fogo que Aelin sabia que queimava nos próprios olhos. E depois decidiremos. A princesa Hazar sorriu com sarcasmos para a rainha. Então certifique-se de nos impressionar. De novo aquela tensão percorreu o aposento. Aelin a encarou, sorriu levemente e não disse nada. Nesrine trocou o peso do corpo entre os pés, como se muito ciente do que aquele silêncio poderia querer dizer. O quão sólidas são as muralhas da fortaleza? Perguntou Gavriel a Shaul, mudando sutilmente o rumo da conversa. Shaul esfregou a mandíbula. Já aguentaram cercos antes, mas Morhat está esmurrando há dias. As ameias são bastante sólidas, mas com mais alguns golpes das catapultas, as torres podem começar a cair. Rowan cruzou os braços. As muralhas foram penetradas hoje? Foram, afirmou ele sombriamente. Por uma torre de cercos, os Hulk não conseguiram chegar a tempo de puxá-los para baixo. Nesrine se encolheu, mas Sartaq não ofereceu um pedido de desculpas. Shaul prosseguiu. Reforçamos as muralhas, mas os soldados Valkyr reduziram o número de nossos homens. De Aniele, quero dizer. Aelin observou o mapa bloqueando o desafio da princesa de olhos destemidos, um espelho de tantas formas. Então, como faremos isso? Vamos nos chocar contra as fileiras do exército deles ou derrubá-los um por um? Nesrine apontou com o dedo para o mapa bem acima do lago prateado. E se os empurrarmos para o próprio lago? Hazar murmurou. Todos os vestígios da provocação tinham sumido. Na ganância de saquear a cidade, Morhat posicionou estupidamente. Não consideram que seriam pisoteados pelo Dargan ou dispersados pelos Hulkin. Aelin olhou de esguelha para Rowan e viu que ele a encarava. Nós os convencemos a ir para Terrassen, disse o parceiro silenciosamente. Shaul se inclinou para a frente, suas costas tremendo um pouco, e passou um dedo sobre a margem oeste do lago. Essa parte do lago, infelizmente, é rasa até 100 metros da margem. O exército pode conseguir andar ali e nos atrair para dentro d'água. Algumas horas naquela água, replicou Irene, a boca formando uma linha fina. Os mataria e, por temia, se espalharia rápido, talvez em minutos, dependendo do vento. Isso se os Valkyr forem afetados por essas coisas, observou Hazar. Não morrem como homens de verdade em diversas maneiras, e você alega que eles vêm de uma terra de escuridão e frio. Então a realeza sabia mesmo sobre os inimigos. Podemos empurrá-los para a água e descobrir que não se importam nada, e os fazer isso, arriscaremos expor nossas tropas aos elementos. A princesa indicou as muralhas da fortaleza. É melhor os forçarmos direto contra a pedra
dispersando-os. Aelin estava inclinada a concordar. Lorcan abriu a boca para dizer algo sem dúvida desagradável, mas passos afundaram na lama ao lado de fora da tenda. Os fizeram se virar para a entrada, muito antes de uma bela jovem de cabelos pretos irromper com tranças balançando. Vocês não vão acreditar. Ela parou ao ver Aelin. Ao ver os machos féricos, a boca se escancarou e Nesryn riu. Bort, conheça outro conjunto de passos na lama, mais pesado e mais lento que os movimentos rápidos de Bort. E então o rapaz entrou aos tropeços. A pele era pálida, não tinha o marrom com toque de dourado de Bort ou da realeza. Voltou, disparou ele ofegante, olhando boquiaberto para Nesryn. Há dias, jurei que sentia algo. Reparei nas mudanças, mas hoje tudo simplesmente voltou. Nesryn inclinou a cabeça, a cortina de cabelos pretos deslizando sobre o ombro, coberto pela armadura. Quem? Bort apertou o braço do rapaz. Falcã. É Falcã, Nesryn. O príncipe Sartaq caminhou até Nesryn, tão gracioso quanto qualquer guerreiro férico. Como? Mas o rapaz tinha se virado para Aelin. Seus olhos se semicerraram, como se tentasse se lembrar dela. A assassina do mercado de Chandria, disse ele então. Aelin arqueou as sobrancelhas. Espero que o cavalo que roubei não fosse seu. Fenris pigarreou. Aelin lançou um sorriso para cima do ombro para o guerreiro. Os olhos do rapaz percorreram o rosto da rainha, então recaíram sobre a enorme esmeralda no dedo de Aelin. Depois, no rubi ainda maior, no cabo de Goldrim. Bort disparou para Nesryn. Em 1 minuto estávamos jantando na fogueira do acampamento e no seguinte, Falcã agarrou a barriga como se fosse vomitar as tripas em cima de todo mundo. Um olhar de raiva de Falcã para Bort. E então o rosto dele ficou jovem. Ele está jovem. Sempre fui jovem, murmurou Falcã. Só não parecia. Os olhos cinzentos encontraram os de Aelin de novo. Dei a você um pedaço de seda de aranha. Por um segundo, o então e o agora se misturavam e oscilavam. O mercador, murmurou Aelin. Ela o vira pela última vez no deserto vermelho, parecendo 20 anos mais velho. Você vendeu sua juventude para uma aranha estígia. Vocês dois se conhecem? Perguntou Nesryn boquiaberta. Os fios do destino se tecem de formas esquisitas. Falou Falcã, então sorriu para Aelin. Nunca soube seu nome. Hazar gargalhou do outro lado da mesa. Você já sabe, metamorfo. Antes que Falcã pudesse entender, Fenris deu um passo à frente. Metamorfo? Etil de Lissandra, completou Nesryn. Aelin desabou da cadeira ao lado de Shaul. Rowan apoiou a mão no ombro da parceira e, quando ergueu o rosto, ela encontrou o parceiro quase às gargalhadas. O que é tão engraçado? Sibilou. Ele sorriu. Pela primeira vez é você quem é derrubada de bunda por uma surpresa. Ela mostrou a língua. Bort sorriu e Aelin piscou um olho para a menina. Mas Falcã disse para a rainha e seus companheiros. Vocês conhecem minha sobrinha? O irmão devia ser muito mais velho para ter gerado Lissandra. Não havia nada de Falcã no rosto da amiga de Aelin, embora a metamorfa também tivesse esquecido sua forma original. Lissandra é minha amiga e Lady de Carravere, explicou Aelin. Ela não está conosco? Acrescentou o jovem. Diante do olhar esperançoso de Falcã. Está no norte. Bort tinha voltado a estudar os machos féricos. Não a beleza considerável, mas o tamanho, as orelhas pontudas, as armas e os caninos longos. Faça com que rolem antes de oferecer um doce a eles, sussurrou Aelin de modo conspiratório. Lorcan exibiu uma expressão de raiva, mas Fenris se transformou com um lampejo, o enorme lobo branco tomando o espaço. Hazar xingou, Sartaq recuou um passo, mas Bort sorriu. Vocês são todos féricos de verdade, então. Gabriel, sempre o cavalheiro, galante. Esboçou uma reverência. Lorcan, o cafajeste, cruzou os braços. Mas Rowan sorriu para Bort. De fato, somos. A menina se virou para Aelin.
Então você é a Elin Galatnos? Você se parece exatamente com o que Nesrin descreveu. A rainha sorriu para Nesrin, que estava recostada contra Sartaq. Espero que só tenha dito coisas horríveis sobre mim. Apenas as piores, respondeu ela com total inexpressividade, embora tivesse contraído a boca. A rainha, sussurrou Falcão, no entanto, e caiu de joelhos. Hazar gargalhou. Ele nunca mostrou esse tipo de espanto quando nos conheceu. Sartaq ergueu a sobrancelha. Você o mandou se transformar em um rato e fugir para longe. Aelin levantou o metamorfo pelo ombro. Não posso deixar o tio de minha amiga ajoelhado no chão, posso? Você disse que era uma assassina? Os olhos de Falcão estavam tão arregalados que a parte branca em volta deles brilharam. Você roubou cavalos do senhor de Chandria? Sim, confirmou ela, gesticulando. É uma longa história e estamos no meio de um conselho de guerra, então? Deu fora, concluiu o rapaz. Aelin gargalhou, mas olhou para Nesrin e Sartaq. A comandante inclinou Falcão com o queixo. Ele se tornou nosso espião, de certa forma, e se junta a nós nessas reuniões. Aelin assentiu, então piscou um olho para o metamorfo. Pelo visto, não precisou que eu matasse a aranha estiga no final das contas. Mas Falcão ficou tenso. A atenção passou de Nesrin para Sartaq e então para Bort, que ainda admirava os machos féricos. Eles sabem? Aelin teve a sensação de que precisaria se sentar de novo. Shaul, de fato, deu tapinhas na cadeira ao seu lado, o que lhe garantiu uma risadinha de Irene. Fazendo um favor a si mesma, Aelin se sentou e Rowan tomou sua posição atrás da parceira, com as mãos apoiadas em seus ombros. O polegar percorreu a curva do pescoço da jovem, então roçou as marcas de reivindicação que, mais uma vez, formavam cicatrizes em um dos lados, graças à água do mar que tinham usado para selá-las. Ainda assim, embora os músculos de Aelin tivessem relaxado sobre aquele toque carinhoso, junto da alma, a respiração permaneceu tensa. Não melhorou muito quando Nesrin falou. As aranhas estígias são Valg. Silêncio. Encontramos suas parentes, as Carancui, nas profundezas dos montes de Dagal. Elas vieram para este mundo por uma fenda temporária entre reinos e permaneceram para virar a entrada, caso aparecessem de novo. Isso não vai acabar bem, sussurrou Fenris. Elide murmurou em anuência. Elas se alimentam de sombras e anos de vida, explicou Falcão, com a mão no próprio peito. Como meus amigos disseram que os Valg fazem. Aelin vira Príncipe Valg drenar em um humano da última gota da juventude e vigor, deixando apenas um cadáver seco para trás. Ela não duvidava de que as aranhas estigas tivessem um dom semelhante. O que isso significa para a guerra? Perguntou Rowan, com os polegares ainda acariciando o pescoço de Aelin. A pergunta melhor é se elas se juntarão às forças de Erawan, desafiou Lorcan com a expressão de pedra. Elas não respondem a Erawan, assegurou Nesrin baixinho, e Aelin soube pelo olhar que Shaul deu, pela empatia e pelo medo, soube no fundo de seu ser mesmo, antes de sua amiga terminar. As aranhas estícias, as Carancui, respondem a sua rainha Valg, a única rainha Valg, a Maeve. Capítulo 50. As mãos de Rowan se fecharam nos ombros de Aelin quando as palavras se assentaram dentro da parceira, vazias e frias. Maeve é uma rainha Valg? Sussurrou ele. Ela não disse nada, não conseguia encontrar as palavras. Seu poder se agitou, Aelin não sentiu. Nesrin assentiu com seriedade. Sim, as Carancui nos contaram a história toda. Então Nesrin fez o mesmo. Contou como Maeve havia de alguma forma encontrado uma maneira de entrar naquele mundo, fugindo ou entediada com o marido. Orcus, o irmão mais velho de Erawan. Como Erawan, Orcus e Mantix tinham destruído mundos para encontrá-la, a esposa desaparecida, e apenas pararam ali porque os féricos tinham se levantado para desafiá-los. Féricos liderados por Maeve, que os Rei Valg não conheceram ou não reconheceram na forma que ela assumira.
A vida que ela criara para si, as mentes de todos os féricos que tinham existido, o que ela invadira, convencendo-os de que houvera 3 rainhas, não 2, inclusive as mentes de Mab e Mora, as 2 rainhas irmãs que governaram Doranelle, inclusive a do próprio Brannon. As aranhas alegam, continuou Nesryn, que nem mesmo o Brannon sabia, e mesmo agora no além-mundo ele não sabe. Foi essa a profundidade com que os poderes de Maeve entraram em sua mente, na de todos eles. Ela se fez sua verdadeira rainha. As palavras, a verdade, alvejaram a Elin, uma após a outra. O rosto de Elidia estava branco como a morte. Mas ela teme curandeiros, um aceno na direção de Irene, e mantém aquela coruja, um curandeiro férico escravizado, caso os Valg um dia a descubram. Pois essa era a outra parte, a outra coisa que Nesryn revelou, com Shaul e Irene acrescentando os próprios relatos. Os Valg eram parasitas e Irene podia curar seus hospedeiros humanos. Tinha feito isso com a princesa Duva e poderia fazer com tantos outros, escravizados por anéis ou colares. Mas o que infestara Duva, uma princesa Valg? Aelin se recostou de volta na cadeira, repousando a cabeça contra a parede sólida que era o corpo de Rowan. As mãos do parceiro tremeram contra seus ombros. Tremeram quando ela pareceu perceber o que exatamente havia entrado em sua mente. De onde vinha o poder de Maeve, que permitia que ela fizera aquilo? Porque a rainha sombria permanecia imortal e jovem, sobrevivendo a todos os outros, porque o poder de Maeve era a escuridão. E também por isso que ela teme o fogo, explicou Sartaq, indicando a Elin com o queixo. Por isso que ela a teme tanto. E por isso quisera destruí-la, para que ficasse exatamente como aquele curandeiro escravizado, preso na forma de coruja a seu lado. Eu consegui cortá-la uma vez, contou a Elin por fim. Aquela escuridão muda e antiga se forçou, arrastando-a para baixo mais e mais. Viu o sangue escorrer preto, então mudou para vermelho. Ela exalou, saindo da escuridão do silêncio que queria devorá-la por inteiro, e se obrigou a esticar o corpo, a olhar para Fênix. Você disse que o sangue de Maeve tinha gosto normal quando fez o juramento? O lobo branco voltou à forma férica. A pele cor de bronzeado estava pálida, os olhos escuros cheios de medo. E tinha? Também não achei o gosto diferente, grunhiu Rowan. Um encantamento, como a forma que ela mantém? Ponderou Gavriel. Nesryn assentiu. Pelo que as aranhas disseram, parece completamente impossível que ela conseguisse convencê-los de que seu sangue tinha aspecto e gosto de sangue férico. Fênix fez um ruído, como se fosse vomitar. Aelin sentia vontade de fazer o mesmo. E de longe, uma lembrança que não era uma lembrança despertou. De noites de verão passadas em um vale na floresta, com Maeve instruindo-a, contando a ela uma história sobre uma rainha que caminhava entre mundos, que não estivera feliz no reino no qual nascera e havia encontrado uma forma de deixá-lo, usando o conhecimento perdido de armadilhos antigos, caminhantes de mundo. Maeve lhe contara, talvez um conto distorcido, tendencioso, mas lhe contara porque se quer fazer isso, alguma forma de conquistá-la ou de fazer com que hesitasse caso chegasse àquele ponto. Mas Maeve odeia os Rei Valg, argumentou Elide, e mesmo do lugar silencioso do qual a Elin flutuava, ela conseguia ver a mente afiada trabalhando por trás dos olhos da jovem. Ela se escondeu por todo esse tempo, certamente não se aliará a eles. Ela correu para a chave, para a chance de pegar um colar Valg, observou Fênix sobriamente. Parecia convencida de que poderia controlar o príncipe dentro dele. Não apenas pelo poder de Maeve, mas porque era uma rainha demônio. Aelin se obrigou a tomar fôlego de novo. Os dedos se fecharam agarrando uma arma invisível. Lorcan não proferia uma palavra, não fizera nada a não ser ficar parado ali, pálido e mudo, como se não mais habitasse o próprio corpo também. Não conhecemos seus planos, comentou Nesryn. As Carancui não a veem há milênios e apenas ouvem sussurros carregados por aranhas inferiores, mas ainda a veneram e esperam seu retorno. Shaul encarou a Elin, o olhar inquisidor.
Fui prisioneira de Maeve durante 2 meses, explicou ela baixinho. Silêncio total na tenda. Então Ailin revelou tudo. Por que não estava em Terrace, que lutava na fonte, onde Dorian e Manon tinham ido. A rainha engoliu em seco ao terminar, recostando-se no toque de Rowan. Maeve queria que eu revelasse a localização das 2 chaves de Wyrd. Queria que eu as entregasse, mas consegui tirá-las de mim antes que ela me levasse. Para Doranelli, ela queria me fazer ceder à sua vontade e me usar para conquistar o mundo, ou era o que eu achava. Mas agora está parecendo que talvez ela quisera me usar como um escudo contra os Valg, para sempre vigiá-la. As palavras saíram aos tropeços, pesadas e afiadas. Fui sua prisioneira até quase 1 mês atrás. Ailin assentiu para a própria corte. Quando fugi, eles me encontraram de novo. Silêncio caiu outra vez. Seus novos companheiros não sabiam o que dizer. Ailin não os culpava. Vamos fazer aquela vadia pagar por isso também. Não vamos? Sibilou então Hazar. Ailin encontrou o olhar sombrio da princesa. Sim, vamos. A verdade se chocara contra Rowan como um golpe físico. Maeve era Valg, uma rainha Valg cujo marido, alienado, um dia entrara naquele mundo. Esse Shaul estava certo? Queria invadi-lo de novo caso Erawan conseguisse abrir o portão de Wyrd. Ele sabia que sua equipe, ou como quer que se chamassem agora, estava em choque. Sabia que ele mesmo tinha caído em algum tipo de estupor. A fêmea que servira, a qual havia se curvado, Valg. Foram tão completamente enganados que nem mesmo sentiram o gosto em seu sangue. Fenris parecia prestes a colocar as tripas para fora no chão da tenda. Para ele, a verdade seria a mais horrenda. O rosto de Lorcan permanecia frio e inexpressivo. Gavriel esfregava o maxilar, os olhos cheios de desapontamento. Rowan exalou por um longo momento. Uma rainha Valg. Fora ela quem aprisionara seu coração de fogo? Fora aquele tipo de poder que tentara lhe invadir a mente? O poder que invadira a mente de Rowan, as mentes de todos eles? Se ela conseguiria encontar o próprio sangue para parecer ter gosto comum. Ele sentiu a tensão subindo em Ailin, uma tempestade revolta que quase estremecia suas mãos enquanto ele segurava seus ombros. Mesmo assim, as chamas não surgiram. Não tinham exibido sequer uma brasa nas últimas semanas, apesar do que o casal havia treinado arduamente. Ocasionalmente, ele via o rubi de Goldrin reluzindo enquanto Ailin segurava a espada, como se fogo brilhasse no coração de pedra, mas nada além daquilo. Nem mesmo quando se entrelaçavam na cama no navio, quando os dentes de Rowan encontraram aquela marca no pescoço de Ailin. Elide observou todos o silêncio e disse aos novos companheiros: talvez devêssemos traçar um plano de ação para a batalha de amanhã. E lhes dar tempo, mais tarde, naquela noite, para entender a confusão colossal. Shaul assentiu. Trouxemos um baú de livros, disse ele para Ailin. Da torre estão todos cheios de marcas de Wyrd. A rainha nem mesmo piscou, mas Shaul concluiu. Se sobrevivermos a esta batalha, são seus para folhear, caso haja algo ali que possa ajudar. Contra Erawan, contra Maeve, contra o terrível destino de sua parceira. Ailin apenas assentiu vagamente. Então Rowan se obrigou a afastar o choque, o nojo e o medo para se concentrar no plano adiante. Apenas Gavriel pareceu conseguir fazer o mesmo, pois Fenris permaneceu onde estava e Lorcan apenas continuou encarando e encarando nada. Ailin ficou na cadeira, fervilhando, revoltando-se. Eles planejavam rápido e eficientemente, voltariam com Shaul e Irene para a fortaleza e ajudariam com a luta no dia seguinte. A realeza do Kaganato forçaria daquela direção. Nesrine e o príncipe Sartaq liderariam os Hulk, enquanto a princesa Hazar comandaria os soldados da infantaria e a cavalaria Dargan. Um grupo genial, treinado e letal, enquanto havia caminhado para a tenda. Rowan já marcara os soldados Dargan, com belos cavalos e armaduras, além de lanças e elmos pontiagudos, e deram um suspiro de alívio por sua habilidade. Talvez o último suspiro de alívio que teria naquela guerra. Certamente se as forças do Kagan ainda não haviam decidido aonde levariam o exército depois. Ele supôs que era justo
Tantos territórios estavam agora no caminho de Morhat, mas, quando aquela batalha terminasse, se certificaria de que marchassem para o norte, para Terrassen. Contudo, no dia seguinte, encurralaria a legião de Morhat contra as muralhas da fortaleza. Shaul e Rohan liderariam os homens do lado de dentro, matando os soldados inimigos. Aelin não se voluntariou para fazer nada, não indicou que tinha ouvido. E quando todos consideraram um plano sólido, junto a um plano de contingência caso aquele desse errado, Nesrine apenas disse: encontraremos Hooks para carregá-los de volta à fortaleza. Então Aelin saiu para a noite fria, Rohan mal conseguindo acompanhá-la. Nenhuma brasa a seguiu, lama não chiou sobre suas botas. Não havia fogo algum, sequer uma faísca. Como se Maeve tivesse extinguido aquela chama, tivesse feito Aelin temê-la, odiá-la. A jovem rainha passou pelas tendas perfeitamente organizadas, por cavalos e cavaleiros de armadura, por soldados de infantaria em torno das fogueiras do acampamento, por montadores de Rook e pelos poderosos pássaros que enchiam Rohan com tanto assombro a ponto de deixar sem palavras, até o limite leste do acampamento e as planícies que se estendiam adiante. O espaço amplo e vazio depois da proximidade do exército. Ela não parou até chegar a um córrego que havia cruzado apenas horas antes. Estava quase congelado, mas um passo com a bota de Aelin fez o gelo rachar, abrindo-se e revelando água escura beijada pela luz prateada das estrelas. Então Aelin caiu de joelhos e bebeu. Bebeu e bebeu, levando água até a boca com as mãos em concha. Devia estar tão fria que queimava, mas ela continuou bebendo até apoiar as mãos nos joelhos e dizer: não consigo fazer isso. Rohan abaixou, apoiando-se em um joelho, selando o vento frio vindo da planície aberta com o escudo que ele mantivera em torno de Aelin na caminhada até ali. Eu não consigo. Ela tomou um fôlego trêmulo e cobriu o rosto com as mãos molhadas. Carinhosamente, Rohan segurou os pulsos de Aelin e os abaixou. Você não enfrenta isso sozinha. Angústia e terror encheram aqueles lindos olhos, e o peito do férico se apertou até doer quando ela disse: era um lance de sorte contra Erawan, mas contra ela e Maeve. Ela reuniu um exército ao seu redor e provavelmente está levando esse exército até Terrassen agora mesmo. E se Erawan conjurar os dois irmãos, se os outros reis voltarem, ele precisa das outras duas chaves para fazer isso e não as tem. Os dedos de Aelin se fecharam, enterrando-se nas palmas das mãos com tanta força que o cheiro de seu sangue encheu o ar. Eu deveria ter ido atrás das chaves imediatamente e não ter vindo até aqui, ter feito isso. É a tarefa de Dorian agora, não a sua. Ele não vai fracassar. É minha tarefa, sempre foi. Fizemos a escolha de vir até aqui e manteremos essa decisão. Grunhiu Rohan, sem se incomodar em controlar o tom de voz. Se Maeve estiver realmente trazendo o exército para Terrassen, então isso apenas confirma que estávamos certos ao fazê-lo. Que precisamos convencer as forças do Kagan a ir ao norte depois disso. É nossa única chance de sucesso. Aelin passou as mãos pelos cabelos. Filetes de sangue mancharam o dourado. Não posso vencê-los. Um rei e uma rainha Valg. A voz ficou rouca. Eles já ganharam. Não ganharam. E embora odiasse cada palavra, Rohan grunhiu. E você sobreviveu 2 meses contra Maeve sem magia para protegê-la. 2 meses com uma rainha Valg tentando invadir sua mente, Aelin. Para de destruir você. Aelin sacudiu a cabeça. Mas ela conseguiu. Rohan esperou. Eu queria morrer no final, antes mesmo de ela me ameaçar com o colar, sussurrou ela. Mesmo agora, sinto como se alguém tivesse me arrancando de dentro de mim. Como se eu estivesse no fundo do mar e quem eu sou, quem eu era, está lá em cima, perto da superfície, e jamais voltarei para lá. Ele não sabia o que dizer, o que fazer, exceto carinhosamente tirar os dedos de Aelin das palmas das mãos da parceira. Você caiu no andar orgulhoso, na arrogância, ignorou ela, a voz falhando. E os outros? Porque eu tenho tentado intensamente me convencer de que é real, me lembrar de que só preciso fingir ser como eu era por mais um tempo suficiente para forjar o fecho e morrer. Eu sei, Aelin, falou ele baixinho.
Ele não se enganara com os piscares de olhos e os sorrisos debochados nem por um segundo. Ailin soltou um choro que partiu algo dentro de Rowan. Não consigo mais me sentir como eu mesma, e como se ela tivesse extinguido isso, me arrancado disso, ela e Carne, e tudo o que fizeram comigo. Ailin engoliu o ar, e o macho a abraçou e a puxou para o seu colo. Estou tão cansada, chorou ela. Estou tão cansada, Rowan. Eu sei. Ele acariciou os cabelos da parceira. Eu sei. Era tudo o que havia para dizer. Rowan a abraçou até o choro diminuir e Ailin ficar tranquila, aninhada contra seu peito. Não sei o que fazer, sussurrou ela. Você luta? Respondeu o guerreiro simplesmente. Nós lutaremos até não podermos mais. Nós lutaremos. Ela se esticou, sentando, mas permaneceu no colo de Rowan, olhando para o rosto do férico com um desamparo que o destruiu. Rowan apoiou a mão no peito de Ailin, bem acima daquele coração em chamas. Coração de fogo. Um desafio, uma convocação. Ela colocou a mão sobre a dele, quente apesar da noite gélida, como se aquele fogo ainda não tivesse se extinguido completamente. Mas Ailin apenas ergueu o rosto para as estrelas, para o Senhor do Norte montando guarda. Nós lutaremos, sussurrou ela. Ailin encontrou Fênix diante de uma fogueira silenciosa, encarando as chamas crepitantes. Ela se sentou no tronco ao seu lado, exposta, aberta, trêmula, mas o sal das lágrimas lavaram parte daquilo. E a acalmara. Rowan a havia acalmado. E ainda acalmava, ao manter guardas das sombras além da fogueira. Fênix ergueu a cabeça, os olhos tão vazios quanto ela sabia que os próprios tinham estado. Quando precisar conversar sobre isso, avisou ela com a voz ainda rouca. Estou aqui. O macho assentiu, a boca formando uma linha tensa. Obrigado. O acampamento estava se preparando para a partida, mas Ailin se aproximou e ficou sentada ao seu lado em silêncio por longos minutos. Duas curandeiras, identificadas apenas por braçadeiras brancas, passaram correndo com os braços cheios de ataduras. Ailin ficou tensa, concentrou-se na respiração. Fênix delimitou o seu campo visual. Ficamos horrorizados, sabe? Disse ele baixinho, sempre que ela os trazia para consertar você. As duas curandeiras sumiram atrás de uma tenda. Ailin flexionou os dedos, tirando sua leveza. Isso não os impediu de fazer aquilo. Não tinham escolha. Ela encontrou o olhar sombrio, a boca de Fênix se contraiu. Ninguém a teria deixado naquele estado, ninguém. Quebrada e ensanguentada e queimada, Ailin segurou o cabo de Goldrin em defesa. Eles desafiaram Maeve do próprio jeito, prosseguiu Fênix. Às vezes, ela ordenava que a trouxessem de volta à consciência. Normalmente diziam que não podiam, que você tinha caído muito profundamente no esquecimento. Mas eu sabia, acho que Maeve também sabia que eles a colocavam naquele estado por tanto tempo quanto possível para ganhar tempo. A jovem rainha engoliu em seco. Ela os punia? Não sei, jamais eram os mesmos curandeiros. Maeve provavelmente os punia, provavelmente destroçava suas mentes por causa da desobediência. A mão de Ailin se apertou na espada ao lado do corpo. Indefesa, ficara indefesa, como tantos na cidade onde estavam, enterrassem no continente estavam indefesos. O cabo de Goldrin se esqueceu em sua mão. Ailin não ficaria daquele jeito de novo, por quanto tempo lhe restasse. Gabriel caminhou silenciosamente até Rowan, olhou uma vez para a rainha e Fênix, então murmurou. Não eram as notícias que precisávamos ouvir. Rowan fechou os olhos por um segundo. Não eram. Gabriel apoiou a mão no ombro do amigo. Isso não muda nada, de certa forma. Como? Nós a servimos. Ela não era o que Ailin é, ou que uma rainha deve ser. Sabíamos disso muito antes de sabermos a verdade. Se Maeve quer usar o que é contra nós e aliar-se a Morhat, aí as coisas mudam. Mas o passado acabou. Está terminado, Rowan. Saber que ela é Valg ou apenas uma pessoa ruim não muda o que aconteceu. Sabe que uma rainha Valg quer escravizar minha parceira e quase conseguiu mudar bastante coisa. Mas sabemos o que Maeve teme, porque o teme, replicou Gabriel com os olhos amarelados brilhantes. Fogo e os curandeiros
Se ela atacar com aquele seu exército, não estaremos indefesos. Era verdade. Rohan poderia ter se amaldiçoado por não pensar naquilo antes. Outra pergunta se formou, no entanto. O exército de Maeve, comentou Rohan, é formado por féricos, assim como a armada era. Lembrou Gravriel sarcasticamente. Rohan passou a mão pelos cabelos. Vai conseguir viver com isso? Ter enfrentado nosso próprio povo? Matando-os? Você vai? Devolveu ele. Rohan não respondeu. Depois de um momento, Gavriel perguntou. Por que a Elin não me ofereceu o juramento de sangue? O macho não perguntara durante aquelas semanas e Rohan não tinha certeza de por que perguntava naquele momento, mas respondeu com verdade. Porque ela não o fará até que a Edion tenha feito o juramento primeiro. Oferecer a você antes que a ele? Ela quer que a Edion o faça primeiro. Caso ele não queira que eu fique perto de seu reino, para que a Edion saiba que ela colocou as necessidades dele antes dela. Gavriel fez uma reverência com a cabeça. Eu responderia sim, se ela oferecesse. Eu sei. Rohan deu tapinhas nas costas de seu amigo mais antigo. Ela sabe também. O leão olhou para o norte. Acha... Não recebemos notícia de Terrassen. Se tivesse caído, se a Edion tivesse caído, saberíamos. As pessoas aqui saberiam. Gavriel esfregou o peito. Fomos à guerra. Ele foi à guerra. Lutou em campos de batalha quando criança. Malditos sejam os deuses. Ódio brilhou no rosto do macho. Não pelo que a Edion fizera, mas pelo que fora forçado a fazer por destino e infortúnio. Aquilo que Gavriel não estivera presente para impedir. Mas ainda temo cada dia que passa sem notícias. Temo cada mensageiro que vemos. Um terror que Rohan jamais conhecera. Diferente do medo pela parceira, pela rainha, o medo de um pai pelo filho. Ele não se permitiu olhar para Elin, lembrar de seus sonhos enquanto a procurava, da família que vira, da família que fariam juntos. Precisamos convencer a realeza do Caganato a marchar para o norte quando essa batalha acabar, insistiu Gavriel baixinho. Rohan assentiu. Se conseguirmos esmagar esse exército amanhã e convencer a realeza de que Terrassen é o único plano de ação, podemos, de fato, seguir para o norte em breve. Você poderá lutar ao lado de Aedion na chegada do Iulemas. As mãos de Gavriel se fecharam ao lado do corpo, e tatuagens se espalharam sobre suas articulações. Se ele me permitir tal honra. Rohan faria com que Aedion permitisse, mas apenas disse... Reúna Elide e Lorcan. Os Hulk estão quase prontos para partir.